Salve o Corinthians, campeão dos campeões. E vamos falar do Timão aqui nos Donos da Bola, porque o Timão venceu ontem, tem uma semana apertada de Brasileirão e de Supercopa e tem novidades também. Eu tenho algumas dúvidas com você, Fabiane. A primeira delas, o Corinthians não tem R$1 milhão para pagar para o São Paulo e liberar o Alisson? A segunda, não. Essa história do Rony no Corinthians, aí teve gente cravando o Rony no Corinthians, Luiz Fabiane. E também não irá ocorrer. O Rony foi um jogador de fato monitorado pelo Corinthians, aquele que tem as características que o Dorival busca para o setor ofensivo, mas nesse momento o clube prefere reforços mais baratos, né? Não faria sentido o Corinthians deixar de contratar o Alisson por causa de R$1 milhão e contratar o Rony por $4 milhões, né, PDV? Então não chegou a avançar a ponto de haver negociação, mas o Corinthians vê sim o Rony como um grande jogador, com a possibilidade de reforço, se o Galo topar emprestar sem custos, se o Galo liberar o Rony sem custos, e aí sim o Corinthians vai avançar. Quanto ao Alisson, o Corinthians aguarda para ver se vai de fato pagar esse R$1 milhão à vista, se vai apresentar uma garantia agora que concluiu a negociação do João Pedro Tchoca pro futebol italiano, e aí apresentar essa garantia pro São Paulo para pagar em outro momento, ou se de fato vai desistir do negócio, tá? Há uma divergência de versões do departamento de futebol do Corinthians para a diretoria do Corinthians. A diretoria vê como uma situação complicada porque o clube tem outros compromissos mais importantes a honrar, como o plano de pagamentos do RCE na esfera civil, como, por exemplo, a dívida com o Talheres da Argentina pela compra do Rodrigo Garro, a dívida com o Toluca do México pela compra do Pedro Raul. São casos que podem gerar transfer ban. Então o Corinthians está vendo se de fato, nesse momento, a prioridade financeira é pagar R$1 milhão para contar com o volante Alisson, homem de confiança de Dorival Júnior, para o setor de... Se o Alisson ainda é uma incógnita, quem chegou, inclusive rolou um encontro curioso no aeroporto, o Tchoca embarcando para a Itália para assinar com o Torino, e o Caio César chegou há poucos minutos no Brasil, cerca de 45 minutos atrás o avião dele pousou, vindo de Doha, primeiramente de Riad, depois de Doha, agora vai passar por exames médicos e vai assinar contrato com o Corinthians, até posou ali com uma faixa dos Gaviões da Fiel, fazendo aquela moral logo de cara. O Caio César, atacante de beirada, joga pelo lado direito, é canhoto e supre uma dessas carências vistas pelo técnico Dorival Júnior para o elenco. Empréstimo até o final da temporada, com opção de compra, nenhum dos empréstimos ao Corinthians envolve obrigação de compra, conforme dito pelo próprio Marcelo Paz em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes. Portanto, Caio César será o próximo nome a ser anunciado pelo Corinthians. Depois deve ser a vez do João Ricardo, goleiro. Esse deve ficar para março, pois ele ainda se recupera de uma lesão. PDV? Ô Fabiane, como que vai ser essa semana aí do Corinthians? Estreia no Brasileirão, Supercopa no final de semana. Como é que é esse planejamento aí do Dorival Júnior? PDV, os jogadores do Corinthians se reapresentaram hoje pela manhã no CT, aqueles que jogaram por mais de 45 minutos não foram a campo, fizeram só o regenerativo. O Dorival deve mandar um time mais próximo do titular na quarta-feira contra o Bahia, na estreia do Campeonato Brasileiro, mas disse ele próprio em coletiva que vai precisar poupar, segurar uns 3 ou 4. Se a gente for olhar a escalação de ontem do jogo contra o Velo Clube, quem que tinha de titular? Puxando aqui de cabeça. O André Ramalho, o André volante, os dois jogaram 90 minutos, talvez o Garro possa ser considerado um titular, o Hugo Souza. Então, assim, alguns desses atletas que jogaram contra o Velo Clube vão ser preservados contra o Bahia, mas deve ser uma equipe mais próxima do titular. Quem sabe com o Mateuzinho voltando, o Bidu voltando, o Gustavo Henrique, e aí sim força máxima no final de semana contra o Flamengo. Inclusive o Memphis Depay deve ser novidade no jogo de quarta-feira contra o Bahia, pelo menos no banco de reservas para ganhar alguns minutos, readquirir ritmo de jogo, e aí sim ele iniciar o jogo contra o Flamengo no final de semana em Brasília. Esperança de gols do Corinthians, o Memphis Depay. O clube ainda discute se vai renovar o contrato com ele ou não, e dá para assegurar essa altura que, pelas cifras atuais, o Corinthians não tem interesse em renovar o contrato do Memphis Depay, embora reconheça os méritos esportivos dentro de campo. Mas é esse o cenário. Lembrando, Corinthians e Bahia na Vila Belmiro, em PDV. Foi a única forma que o clube encontrou de conseguir equiparar os dias de descanso ao Flamengo às vésperas da Supercopa do Brasil. É isso aí, realmente uma semana apertada aí, importante pro Corinthians, jogaço, né? Que horas que é o jogo domingo, Fabiane? 4 horas da tarde. 4 da tarde, horário nobre do futebol, portanto, em Brasília. E claro, o Luiz Fabiane estará por lá acompanhando tudo do Corinthians.
Então, a situação do Alisson, Fabiane, você acha que tem alguma chance de melar ou não? Tem sim. Vai depender muito da chancela do Osmar Stabile. O Marcelo Paz já deu o aval pro negócio, trata como fins burocráticos pro anúncio do atleta, mas o Osmar Stabile vê de outra forma e ainda está estudando com o departamento financeiro essa composição de negócio, se vale de fato a pena fazer, sabendo que o Corinthians tem outros compromissos importantes e cuja inadimplência, o Corinthians não pagar o RCS, o Corinthians não pagar o Talheres, o Toluca, pode ter problemas muito sérios. Então talvez segurar essa grana do Garro, não tirar do Alisson, perdão, não tirar de nenhum outro lugar, sabendo que pode ter problemas lá na frente. Você acha que fosse um outro momento do Corinthians, sem a figura do Paz, o Corinthians tiraria esse 1 milhão de algum lugar ali? Porque assim, 1 milhão no futebol, mesmo para um clube hoje endividado como o Corinthians, como o São Paulo, como... É meio que 1 milhão, né? Sim. É meio que R$100. É, mas não envolve o Paz, viu? O Paz até deu aval pro negócio, tá esbarrando no Osmar Stabile. O Osmar Stabile e o departamento financeiro estão estudando se de fato vale a pena o Corinthians pagar R$1 milhão pelo Alisson a essa altura, sabendo de outros compromissos financeiros que vai ter. Então vamos acompanhar, os próximos dias vão ser de uma definição. Daqui a pouco estoura o prazo pro São Paulo também, né? São Paulo vai chegar aí. E aí, Corinthians, vai pagar ou não vai? O Harry Macis falou que esperava o pagamento na segunda, né? Sim. Vamos ver se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser de fato. Enfim, isso vai ser tema para os próximos dias. Quero ver o Alisson voltando pro São Paulo. Vai ser igual aquele meme lá do Lucas Coca, do BBB lá. Bom dia, família. O dia de vocês responde. seja 1000 graus aí. Depois de ter causado... Voltei, viu, gente? Voltou de volta aqui, Pô, Crespo. eu acho que até entre os jogadores não fica muito legal, né? Eu acho também. Tem um código de conduta dos boleiros ali. Sim, eu também acho. Acho que eles entendem a decisão do Alisson, mas precisava ser pro Corinthians, né? Eu também acho que... Ainda mais a história do Alisson no São Paulo é uma história de altos e baixos, é uma história de superação, é uma história até de apoio institucional a um momento delicado que o Alisson passou, da parte de... Era um aspirante a ídolo. Saúde mental, acho que sim, pô, o São Paulo já teve vários ídolos meio operários da bola, né? Sim, sim. Pô, caras que marcaram, por exemplo, Mineiro. o Hugo. Não, o Mineiro é um ídolo mesmo. Sim. Mas, por exemplo, o Hugo, Sim. né? Que é um cara ali, tipo, fez parte de times importantes do São Paulo. Multicampeão, Borges. né? Borges, exatamente. Então, o Alisson tem um pouco dessa pegada e... Eu entendo, eu não vejo como algo assim, nossa, acho que o futebol também hoje, ele permite esse tipo de movimento, mas como você disse, tem essa parte meio de entre a boleirada também, né, enfim. Vamos aguardar então essa situação, até porque me pareceu uma negociação muito que o Alisson fez muita força pra acontecer, né? Ah, sim. Ela só teve um início porque o Alisson topou o contato do Dorival Júnior logo de cara e aí autorizou o Corinthians e o São Paulo a conversarem. Mas me estranhou um pouco o São Paulo não colocar nenhum impeditivo no negócio. Porque o PDV, as cláusulas, elas não são nada demais. A questão é que o Corinthians está quebrado. Se fosse um empréstimo pro Fluminense, que tá uma situação um pouquinho mais confortável, acho que o Fluminense pagaria, sabe? Pensando num time que o Alisson poderia jogar. Mas o São Paulo não fez força nenhuma em impedir o negócio. Eu acho que o São Paulo nem cobraria do Fluminense esse exato. Só emprestaria. Acho que talvez, caso Fluminense, realmente. Mas ainda assim é pouco, né? É pouco R$1 milhão pro futebol atual, pra não dizer nada, né? Todo clube atualmente todo clube grande tem pelo menos um jogador recebendo mais de R$1 milhão mensalmente, sabe? Agora os dois clubes têm risco de passarem por um grande constrangimento, que seria o Alisson depois de visitar o CT, Sim, o Corinthians verdade. não conseguir realizar o pagamento, o Alisson tem que voltar. Se eu fosse o São Paulo, acho que eu já começava a oferecer ele pros outros cantos Também, aí, viu? também. Pois é. Já vira um jogador negociável, né? Aí o roteiro vai ser o Fluminense deu um chapéu no Corinthians, o Atlético Mineiro. Pô, em quantos times o Alisson joga aí, ó? Inter, joga. Grêmio, joga. É que já jogou lá, não voltaria. Tá, plausíveis. Inter, Fluminense. Fluminense. No Vasco ele já jogou também, mas acho que teria seus Vasco, seu acho espaço. que fácil. Botafogo. Atlético Mineiro. Botafogo, acho Tem que vários o perfil do times, Botafogo hein? é a rapaziada mais jovem. Bahia? Não tem mais perfil. Bahia, não sei se com o Rogério ele mas jogaria. o Rogério levou ele pro São Paulo, né? Verdade. Eu acho que Atlético Mineiro, Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, São mais times que ele encaixaria do que... Cara do Atlético Paranaense. Mirassol, Santos. Então, Pô, titularzaço no Santos. Eu também acho. No lugar do Schmidt ali? É. Pô, titularzaço no Santos. O Santos então. que tem um problema agora, Mirassol. Mirassol.